Olá, seja bem-vindo a mais um Licitar Mais Vídeos. O convidado de hoje é o Daphne City de Lauro, advogado especialista em condomínios. E o assunto de hoje é a responsabilidade do condomínio perante atos de condôminos ou de terceiros. Dr. Daphne, quais são as responsabilidades de um condomínio em caso de atos, vamos dizer assim, escusos de condôminos ou de terceiros? O condomínio não tem responsabilidade sobre atos de condôminos ou de terceiros, sejam moradores ou não. Às vezes são funcionários de empresas terceirizadas que entram no condomínio e provocam algum dano e o condomínio não é responsável, salvo se houver na sua convenção uma cláusula prevendo a responsabilidade. Eu até hoje não vi nenhuma que preveja, pelo contrário. Às vezes, em algumas convenções, existem cláusulas dizendo que o condomínio não se responsabiliza por danos provocados por terceiros. O condomínio só terá responsabilidade se os danos forem provocados por seus funcionários. Caso contrário, não tem responsabilidade. Então, por exemplo, no caso de um dano na garagem, num veículo, a primeira coisa que a pessoa faz é: vou cobrar do condomínio. O condomínio não tem essa responsabilidade. Quem é responsável é quem provocou o dano. Se for possível constatar, tudo bem. Se não for possível, paciência. Tá. Use o seguro. E, por exemplo, no caso de garagem terceirizada, quando o condomínio, o prédio comercial contrata uma empresa justamente para gerir aquilo ali, ter segurança. Para explorar a garagem. Exatamente. Né? Então, eu sempre faço a comparação com uma loja. Se o condomínio tiver um salão embaixo do prédio e ele alugar para uma loja de camisas, por exemplo, aí uma pessoa passa lá, compra uma camisa, a camisa está com um defeito. O condomínio é responsável porque a loja do condomínio? Claro que não. Então, a responsabilidade é da empresa que explora e o condomínio não tem nem responsabilidade subsidiária sobre isso. Tá, mas o condomínio ele tem alguma responsabilidade ou a empresa que foi contratada em caso, sei lá, de negligência? Não, no caso de empresa de vigilância, né? Isso. A jurisprudência entende que se o condomínio cobra dos condôminos uma despesa de vigilância terceirizada e houver algum problema, que então ele passa a ser responsável. Nesse caso, eu sempre recomendo que os condomínios façam um seguro especial, uma vez que existe nessa hipótese a possibilidade dele ser responsabilizado. E aí a gente tem o outro lado. E a empresa de vigilância, se acontece alguma coisa, um assalto, um furto, um sumiço de algum bem, de algum morador do prédio, ela é responsável? Depende. O contrato com a empresa de vigilância é um contrato de meio e não de fim. Ela é contratada para fazer a vigilância. Se ocorrer alguma coisa, ela só será responsável se ela agir com culpa, com imprudência, negligência ou imperícia. Senão ela não terá essa responsabilidade. Se ela tivesse, o que não é o caso, imagina quanto ela deveria cobrar de cada condomínio para poder assumir essa responsabilidade. Então ela quebraria e o condomínio também não teria condições de pagar e nem valeria a pena pagar por isso. Por exemplo, em caso de roubo a condomínios, o assaltante entra no condomínio, sei lá, pula cerca, rende o vigilante e entra nas casas, nos apartamentos. Há alguma responsabilidade nisso ou não tem muito? Não há, é equiparado a caso fortuito ou força maior. Então o condomínio não tem também nenhuma responsabilidade sobre isso. Tá, então o caminho é procurar a delegacia, registrar, fazer boletim de ocorrência. Dificilmente vai se achar quem foi. Né? Infelizmente no Brasil, né? A maioria dos furtos em condomínio não se sabe, não se identifica o causador. A gente tem casos, às vezes, de assim, algum condomínio, um morador fala: entraram no meu apartamento, roubaram o meu laptop. Se as câmeras não se conseguir identificar quem foi, não tem jeito. Entendi. E o condomínio não é responsável. Mesmo porque
a instalação de câmeras não gera responsabilidade para o condomínio. Entendi. Nem se for constatado, por exemplo, em perícia, mas quando é constatada uma imperícia, por exemplo, uma empresa de segurança fala, olha, eu vou ter, sei lá, 3 profissionais na guarita de entrada do condomínio. E se for constatado que, por exemplo, só tinha um naquele determinado e esse horário? um estava dormindo, como costuma Exatamente. acontecer, então aí é claro que a empresa de segurança é responsável. Responsável, né? É. Tá. Somente Porque nesse tipo de agiu caso. com negligência. Tá, Né? entendi. Tá joia. Bom, agradeço aqui ao Dr. Daphnis novamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.